Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Roma. Fazendo uma comparação com a Grécia, a gente pode dizer que Roma foi um império que utilizou as experiências da Grécia Antiga e se tornou melhor do que era. E não por acaso foi uma das civilizações mais prósperas do mundo. E mais, digo mais, é lá que os ideais que os gregos tinham, de certa forma, se consolidaram. Os ideais da democracia, a ideia de família, a ideia de cidade, que é uma coisa simples pra gente. Ah, professor, mas lá na antiguidade tinha outras civilizações que tinham cidades, mas não como Roma. Roma é a civilização antiga que mais se aproxima de nós. Aliás, eles têm valores e eles têm formas de convivência, inclusive da cidade, que hoje em dia, numa cidade moderna, você não encontra com facilidade. Por exemplo, a ideia dos banhos públicos, a ideia, por exemplo, de banheiro, que é uma coisa tão salutar. Quantas casas no Brasil, por exemplo, não tem um banheiro decente, não tem uma louça sanitária, né? Que é aquele conjuntinho simples que a gente tem dentro do banheiro, né? A coluna que segura o lavatório e a bacia sanitária, que é o vaso sanitário, como a gente chama. Sabe quem inventou a bacia sanitária? Eles. É sério. Lá atrás, na Roma Antiga, eles criaram um sistema de esgoto, né? E de saneamento. O saneamento básico é uma invenção dos romanos. Se não é uma invenção, é aprimoradamente aquilo que eles fizeram de melhor. Outra coisa, os arquedutos que levavam água limpa para dentro da cidade e tiravam esgoto de dentro da cidade. Os romanos fizeram isso. Houve um momento na história, que a gente chama de Idade Média, que, de certa forma, a gente esqueceu boa parte daquilo que a gente produziu de melhor na sociedade. Os ensinamentos sobre política e democracia da Grécia e a maneira de viver e de querer viver bem que os romanos perseguiram. Talvez esse seja o grande legado dos romanos, o desejo de querer viver bem. Nós vamos voltar a esse assunto, tá? A gente precisa fazer uma breve introdução aqui do conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então vocês peguem a apostilinha de vocês e começa lá em A Civilização Romana. Vocês têm aí, tá lá na plataforma, tá disponível para vocês o texto, tá? E a gente vai pegar lá. Não tem a página, tá? Mas pela maneira como está aqui, é a página 54 ou 55. Tem uma parte de questionários que a gente não conta, tá? Então, se a gente for pegar aqui, vai ser a página 56, então. 56, porque aí já vai pular lá para o texto, a organização social, na página 57, tá bom? Vamos lá? Vamos começar, então. A civilização romana nasceu no centro da Península Itálica por volta do século VIII a.C. Progressivamente, os romanos foram conquistando a Itália, a área do Mediterrâneo, a Europa, o norte da África e a Ásia Menor. No seu apogeu, o Império Romano foi um dos maiores e mais poderosos da antiguidade. Sabem em que eles se espelharam para poder conquistar tantas terras? Alexandre o Grande, e nas conquistas dos gregos e no conhecimento que os gregos tinham. Então foi muito importante isso, tá certo? Vamos lá. O território. A gente sempre começa com a parte geográfica, né? Vamos tentar entender. Uma coisa que a gente tem de interessante, antes da gente entrar aqui, é sobre a origem. A origem de Roma, ela é descrita de duas formas. A origem histórica, né, arqueológica, que é a busca dos vestígios e tudo mais, que se chega ao fato de que um determinado grupo veio do centro da Europa para aquela região ali e colonizou, se estabeleceu. E daí as vilas, né, se organizaram, muito parecido com as cidades-estado da Grécia. Só que Roma, ela criou, o Império Romano, ele nasceu a partir da criação e da fundação de Roma, tá certo? Dali que tudo começa, tanto que não mudou a sede do Império nunca.
nem na época da tirania, nem na época da república, nem na época do império, tá? Nem na época dos 12 Césares, muito pelo contrário, Roma sempre foi o centro de tudo. Tanto que tem um ditado, né, que dizia assim: todos os caminhos levam a Roma, porque na época que Roma dominava todo o mundo antigo, tá certo? Vamos lá. Então Roma situa-se no centro da Península Itálica, e a Península Itálica penetra o mar Mediterrâneo, no centro do continente europeu. No tempo dos romanos, a Itália era dividida em 3 partes. Vamos lá? Assim como acontecia com a Grécia, lembra? Gália Cisalpina e Alta Itália, que se estendia dos Alpes até o rio Rubicão. Não é só isso. Quando fala Gália, Gália seria o que a gente conhece hoje como França. Então, ele pegava ali a Península Itálica inteira, fazia uma dobra e ia até a França, até a região do Rubicão, que é um rio, né? Itália Central, que compreendia as regiões da Etrúria, Úmbria, Lácio e a Campânia, tá certo? Itália Meridional, a Magna Grécia, que compreendia a Apulia, a Calábria, a Lucânia e Brútio, ponto extremo da península. Junto à Península Itálica encontra-se as ilhas da Sicília, da Sardenha e da Córcega, né? Sicília é de onde vem a minha ascendência. A minha bisavó, minha tataravó eram sicilianas, né? Muito bem. O povoamento. Aí vocês têm um mapinha fantástico para a gente entender, porque aparece todas as ilhas, né? Tem a bota, que é a Itália, né? Tem o formato de uma bota. Aí você vê a Sicília, que é essa ilha mais próxima ali, né? E aí você vê a Sardenha e a Córcega. Essas regiões eram regiões da antiga Grécia. E aí Roma, quando conquista ela dos gregos, ela meio que ela adota alguns valores da Grécia Antiga, como a forma, por exemplo, de pensar, a forma da política, né? O culto, por exemplo, há vários valores que hoje em dia, por exemplo, se cultua muito. Por exemplo, a ideia, por exemplo, de um corpo perfeito, isso tudo vai entrar lá na questão dos valores culturais que a gente vai tratar, tá bom? Vamos lá. A organização social. No começo, o povo romano dividia-se em patrícios, plebeus e escravos. É muito simples. É uma sociedade muito simples, tá? O escravo não precisa dizer, né? O escravo, ele não tinha direitos. Ele era uma coisa, tá? Ele era um objeto. Muito bem. O plebeu é o pobre. É o povão. As pessoas que não eram da nobreza. E os patrícios eram os altos servidores públicos, as pessoas ligadas à corte, né, à realeza, as pessoas mais ricas e poderosas, os grandes proprietários de terra, é isso, entendeu? E os plebeus eram o povão. Do médio comerciante para trás, tudo era plebeu, tá certo? E aí, o que era pior de ser plebeu? Escravo, né? Então era uma sociedade muito simples. E uma sociedade que sustentou na escravidão, da qual ela se tornou tão importante a escravidão, que chegou um determinado momento que os escravos, eles passaram a ser a base, né, a base daquilo que sustentava o Império Romano. Por quê? Porque era baseado nas invasões territoriais, que eles conquistavam povos, faziam escravos, esses escravos eram vendidos e esse recurso gerava dinheiro para o Estado, né? Muito bem. Os patrícios eram os aristocratas. Aristocratas é a nobreza, a aristocracia, né? Os aristói. Descendiam dos gens, as famílias nobres. Lembra da história que a gente contava lá na Grécia, que falava sobre os gregos? Lembram-se? Que tinha fratria, tinha um genos, tinha um demos? Então, é a mesma coisa. Aqui, os gens era a mesma coisa, é o genos, que eram famílias que tinham um entrelace consanguíneo. Filhos casavam, por exemplo, a minha família, eu tinha um filho, e o meu amigo de uma outra família tinha uma filha, então a gente casava os dois, então você tinha laço consanguíneo, passava a ser parente, entenderam? Simples, né? É simples, isso acontece até hoje, tá? É assim mesmo que ocorre. Os gens se reuniam em grupos maiores, que eram as cúrias, só mudava de nome, a estrutura era muito parecida. Na época do Império, os patrícios formavam 3 tribos, cada uma delas composta por 10 cúrias.
Então tinha uma estrutura política organizada. Isso é uma estrutura política. Não, professor, é uma estrutura social. Sim, é uma estrutura social. Mas é a partir dessa estrutura social que se organiza a política. Porque tinha o Senado, tinha o tribuno, né? Tinha os tribunos, né? Que eram, eles ajudavam no governo. Você poderia ter a figura do César, do imperador, mas você tinha, por exemplo, alguém ali que ajudava no comando, né? Muito bem, as decisões não eram tomadas só pelo imperador. Só em filme mesmo que vocês veem essas coisas, né? Em desenho animado, do desenho do Pica-Pau, que o César é o homem mais poderoso. Ele era poderoso, mas ele não decidia nada sozinho, não, tá? Mesmo na época da tirania, em que ele tinha um poder absoluto, ele se consultava com alguém, porque se ele cometesse um erro, ia sobrar para quem? Para ele. Então, precisava, né, de dividir as responsabilidades. Isso é um fato, tá? Vamos lá? As cidades romanas, a gente está na página 57. As cidades romanas consistiam inicialmente numa reunião de tribos, cúrias e famílias. Viram? Não é assim que funciona? No bairro, por exemplo, hoje Porto Velho é muito grande para você ter essa visão, né? Mas vamos pegar o bairro então. No bairro que você mora há muito tempo, desde criança, e que você tem uma relação com os seus vizinhos, uma boa relação com os vizinhos, uma má relação também. Ela determina que você não se socialize tanto com essas pessoas, ok? Mas se você tem uma boa relação com seus vizinhos, vai ter momento, por exemplo, é muito comum a rua enfeitar a rua durante a Copa do Mundo, né? Isso é disso que eu estou falando, entende? Fazer uma feijoada numa festa religiosa, enfim, essas coisas. Isso aproxima as famílias, aproxima as pessoas, tá? Eles tinham isso também. É isso que eu estou querendo dizer. Os patrícios eram os proprietários de quase todos os bens materiais, controlavam o governo, exerciam todas as funções públicas, verdade. Quase todos os grandes servidores maiores eram eles que ocupavam os cargos, tá? O filé, vamos dizer assim, da sociedade ficava com os patrícios. Tá? A família romana era do tipo patriarcal, ou seja, o pai. O pai era o responsável. Quando eu comecei a minha fala sobre Roma aqui, eu quis dizer para vocês que a civilização romana é o que mais se aproxima da nossa realidade. Vocês conseguem entender isso? É o que mais se aproxima da nossa realidade. Qual realidade? A nossa, a sua família. A ideia que você tem de família é uma ideia que vem da Roma antiga. Lembre-se que você é cristão. Agora não, mas lá na frente Roma se tornou cristã. E o cristianismo, ele é romano. Né? Quando ele se torna o cristianismo, né, ele se torna romano também. Porque Roma percebeu que uma forma de poder juntar e manter o seu império unido por mais tempo era justamente por causa do cristianismo. O cristianismo tem valores que são extremamente não é atraente, é atraente para os mais pobres, porque as pessoas não tinham onde se apegar religiosamente. Então o cristianismo foi muito importante para elas. Para o Estado, o cristianismo foi extremamente importante como um mecanismo de controle social. Entende? Controle político, controle das pessoas. Extremamente importante. Tá certo? Vamos lá. E tinha muito a ver com a ideia de família. Deu muito certo, casou muito certo com essa ideia de família. Né? Tem toda uma relação, o cristianismo. O pai José, a mãe Maria, Jesus Cristo, o Filho, e o Pai que está acima de todos nós, que é Deus, né? Que abençoou essa família. Tinha poderes absolutos. O pater, pai, tinha poderes absolutos sobre todos os seus subordinados. Tinha mesmo. Tem algumas famílias que ainda têm essa tradição. Por exemplo, o filho mais velho, que é casado, tem filho, tem né, a família completa, ele não toma, às vezes, decisão sozinho. Se eu vou na casa do meu pai conversar com ele. Então, o meu pai, que está vivo, né, eu vou lá, converso com ele. No meu caso, não, meu pai já é falecido. Mas eu cansei de pedir conselhos ao meu pai. Peço ainda hoje a minha mãe, né, que viva. Mas isso é muito comum. O que eu quero que vocês observem é que a história não é algo descolado da sua realidade. Só vocês que acreditam numa bobagem dessa.
Achar que a história está descolada da tua realidade, que não tem nada a ver com a sua vida. Tem muito mais do que você pensa. A ideia de corpo, a sua ideia de desejo por pessoa, a sua ideia de religião, a sua ideia de busca de felicidade, tem muito, não é da sua cabeça. Você não tirou isso da sua cabeça. Você foi criado numa sociedade. Essa sociedade, ela veio ela tem uma origem, entende? E essa origem, uma delas, é a Roma antiga. Vamos lá. Muitas famílias possuem clientes, espécies de servos ligados hereditariamente a ela, e sobre os quais o pater tinha autoridade de senhor, magistrado e sacerdote, né? Então esses clientes eram o quê? Descendentes dos escravos que estavam na sua família há muito tempo, entenderam? O cliente devia ajudar seu patrono e dar-lhe o voto nas eleições. Ele poderia ser liberto, ele poderia, mas ele ficava meio que para sempre ligado à sua família. Por quê? Porque durante muito tempo ele pertenceu a ela como mercadoria, né? Embora a escravidão que a gente fala aqui de Roma e da Grécia Antiga não é a escravidão africana do século XVIII, do século XIX, entenderam? Não é. Você não era um objeto, você não era um pedaço de... não era um lápis, né? Não era uma coisa em si. Você também poderia casar, poderia ter filhos, só que você não era uma pessoa livre. Você não era livre para você ir onde você quer, você não era livre para você tomar decisões. Não, você estava ligado a uma família, você era escravo daquela família, entenderam? É como o caseiro que recebe o salário, só que aqui no caso você não recebia salário, você não recebia para ser escravo, não. Você era escravo, tá? Até que em algum momento o seu patrono resolvesse, seu patrão, né? Patrão. O seu patrão resolvesse te libertar, certo? Vocês perceberam como algumas palavras fazem um sentido muito parecido com a nossa realidade? Se não perceberam, preste atenção, isso é importante. Não é à toa que eu estou trabalhando Roma com vocês, é extremamente importante. Tem muita coisa ligada à nossa realidade, muita coisa. Estou chamando a atenção para isso porque realmente é importante. A ideia que vocês têm, por exemplo, a ideia que a gente tem de política nasceu na Grécia, mas ela foi aprimorada, por exemplo, aqui na Roma Antiga. Vamos lá? Os plebeus eram todos aqueles que não descendiam dos primitivos romanos. Os plebeus foram se tornando sempre mais numerosos, principalmente após as conquistas. Por quê? Porque alguns se tornavam livres, aí se casavam um plebeu com outro plebeu, faziam um monte de plebeuzinho, né? E é isso mesmo que ocorria. Só que você não tinha uma origem mítica na Roma Antiga, de uma família que foi fundadora de Roma e não sei o quê. Você não tinha. Então você não poderia ser um aristocrata, você não poderia ser um patrício, você era um plebeu. Entendeu? A menos que você se casasse com um patrício. Coisa muito difícil de acontecer, né? Bem difícil de acontecer. Essa situação só vai mudando quando Roma começa a entrar em decadência, que até mesmo a situação de você ter um imperador que não era necessariamente romano, não era, digamos assim, italiano, né, nascido na Itália, ele era da nobreza, mas ele não era necessariamente de lá. Então isso também tinha uma importância muito grande, tá certo? Vamos lá. Os escravos eram os prisioneiros de guerra ou aqueles que tinham sido enjeitados quando criança. A organização política, vamos para a organização política, que era o que a gente estava tratando? Uma sociedade extremamente desigual. Até nisso a gente repetiu. Por quê? Porque como existiam muitos privilégios para os patrícios e não havia nenhuma vantagem para os plebeus, ela foi se tornando cada vez mais aguda. Quando você concentra riqueza na mão de poucas pessoas, de 5 pessoas, por exemplo, que é a conta que a gente faz para a gente contar a desigualdade no Brasil, por exemplo, 5 brasileiros no Brasil têm a riqueza de 100 milhões de pessoas, de metade da população. 5 pessoas detêm a riqueza de metade da população do Brasil. E isso vai aumentar cada vez mais. Porque a gente está observando. É só você observar
E aí, não cabe aqui fazer análise política de quem está no poder, é apenas analisar o que está acontecendo com o país. Isso também serve para a gente analisar. Tá vendo como a gente pega a Roma Antiga para falar sobre desigualdade? A gente na hora lembra de quê? Do seu país, óbvio. Do calo que está apertando o seu pé. Se não está apertando o seu pé, parabéns. Mas a maioria dos brasileiros estão passando por dificuldades. Vamos lá. A sociedade romana se caracterizava por uma grande desigualdade entre seus membros. Nós, né, todos nós. Principalmente patrícios e plebeus. Muitos homens lutaram para mudar essa organização social, mas foi só no final da República que os plebeus conseguiram igualdade de direitos com os patrícios. Isso é verdade. Você criou o tribuno da plebe. Você tinha um senado que era formado só por patrícios, mas depois eles perceberam que tinha que abrir um pouco do espaço. Por quê? Havia um perigo muito grande de haver uma convulsão social muito grande, uma revolta, uma grande revolta, e os patrícios, quando você tem uma população que é 5, 20, 30 vezes maior do que a sua, você tem medo dessas pessoas se revoltarem contra você, invadirem sua casa e te matarem. Você não tem medo, não? Eu tenho. Eu tenho. Nem tanto por mim, mas pela minha família. Mas isso é possível. Por quê? Porque o Estado não faz a parte dele. E aqui aconteceu isso. Mas até mesmo os romanos antigos, eles tiveram essa noção. Opa, eu tenho que conceder alguns direitos para essa gente, senão a gente vai acabar, nós vamos ficar sem nenhum, porque pode acontecer uma revolta, e numa revolta todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Verdade? Todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como que vai terminar. Pode terminar com você em cima de uma pilha de cadáveres, você morto, numa revolta, de repente por causa da sua intransigência. Você poderia ter lá atrás negociado, feito alguma coisa de bom para alguém, né? Tentado resolver o problema e não fez. Isso é muito importante, a história nos ensina isso, e os romanos, eles aprenderam sem precisar passar por grandes tragédias. Passaram, não vou mentir para vocês, passaram, diversas revoltas aconteceram, mas aí eles perceberam que era um mau negócio. Então vamos negociar, vamos dar espaço para os plebeus também terem alguma participação, tomarem algumas decisões, e a gente poder ter uma boa governança. Isso era importante, tá? Vamos lá. A questão da organização política. A realeza, a república e o império. De 753 até 509, você teve o período da realeza. Vamos ficar atento a esses períodos, tá bom? Durante esse período, o governo era exercido pelo rei, que cuidava da administração, da justiça e comandava o exército. Havia um senado formado pelos principais chefes das famílias, né, dos patrícios. Sua função era aprovar as resoluções das assembleias populares. Eu falei para vocês. A Assembleia Curial. O que era a Assembleia Curial? Dos patrícios, confirmava algumas decisões do rei, que discutia questões de guerra e de paz. Então tá, você tinha uma assembleia menor, né, uma assembleia baixa, tipo como se fosse a Câmara Federal, que levava isso ao Senado. E lá no Senado, o governante, né, o executivo e esse legislativo ficavam sabendo e tomavam uma decisão maior. Então você tinha uma certa divisão do poder aqui também, tá certo? Mas era dentro da mesma casta, dentro do mesmo grupo, dentro dos patrícios, não dos plebeus, nesse começo, tá bom? Vamos lá? Já estamos próximo de concluir essa primeira parte nossa, tá bom? Mas ainda dá tempo para a gente falar da República. Roma teve 7 reis, 4 latinos, Rômulo, Numa Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Márcio, e 3 etruscos, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio, Tarquínio e o Soberbo, né? E Tarquínio o Soberbo era o apelido dele. É muito comum reis terem apelidos, né? Tarquínio o Soberbo. Ele devia ser um mala sem alça, né? Para ter esse nome de o Soberbo. Os etruscos dominaram Roma durante toda a fase final da realeza. Então eles governaram Roma, mas eles não eram totalmente romanos, né? A República, ela vai de 509 até o ano 27, tá? Antes de Cristo. Foi um período longo, né? Foi um período bem longo de Roma. Vai de 509 ao ano 27 antes de Cristo. No ano 509, um grupo de patrícios depôs o último rei etrusco
e fundou a República. A partir deste momento, a influência dos etruscos em Roma desapareceu e o poder passou a ser controlado pelos patrícios. Então, com essa revolta e com essa vitória dos patrícios, claro, né, eles subiram ao poder, claro que era eles que iam governar Roma, óbvio, né? Muito bem. 2 fatos importantes marcaram o período republicano de Roma: a luta dos plebeus para conseguir a igualdade de direitos com os patrícios e a formação de um grande império através das conquistas militares. Isso aconteceu por meio da República. Durante esse período, Roma saiu da sua bolha, né, a sua bota, e começou a ganhar territórios, conquistar territórios. Primeiro dentro de sua própria península, no seu próprio território. Depois avançando além da Europa e indo para a região do Mediterrâneo e para a África. Olha que e a Ásia, né? Lembrem-se que durante muito tempo, no ano do nascimento de Jesus Cristo, Roma governava aquela região onde Jesus Cristo nasceu. Jerusalém pertencia ao Império Romano, né? A Galiléia, aquela região ali, Damasco, pertencia ao Império Romano, certo? Vamos lá, continuando. A luta da plebe. A grande desigualdade de direitos entre os patrícios e os plebeus provocou uma série de lutas sociais em Roma. Os plebeus conseguiram, ao longo de mais de 2 séculos, uma certa igualdade de direitos. Tinha falado para vocês. Surge o tribuno da plebe e a lei das 12 tábuas, que é um dos primeiros códigos escritos que versavam sobre direitos e deveres das pessoas, né? Coisa que a gente tem hoje. A gente tá aqui, ó, por exemplo, ó, tá aqui, ó, a Constituição. Ó. Constituição é uma lei, é a lei que rege todos os brasileiros, né? É a lei que dá direitos e dá deveres também, e dela nascem os outros códigos, né? O Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Código Penal. E a lei, como a gente conhece, nasce em Roma, não nasce na Grécia. Houve a ideia disso na Grécia, mas eles colocaram em prática na Roma Antiga, tá? A própria ideia, por exemplo, que se você compra uma coisa e se aquela coisa for defeituosa, a pessoa que te vendeu tem que te ressarcir ou te dar um outro objeto tão bom quanto, né? A ideia de defesa do consumidor nasce na Roma Antiga. Vamos lá. Primeiro conseguiram que fossem nomeados tribunos da plebe. Tinha falado para vocês. Ele tinha um poder de voz e de voto igual ao Senado. Claro que, como ele era minoria, ele tinha um poder não tão grande quanto os patrícios. É porque tinha mais senadores patrícios do que senadores plebeus, né? Então, ele não tinha tanto poder, mas tinha um poder para poder resolver questões ligadas ao seu grupo social, com certeza. Melhorou nesse aspecto. Isso só não podia ser corrupto, né? Senão o povo sofreria. Numa fase posterior, conquistaram novos direitos através da lei das 12 tábuas, que definia por escrito a sua posição na sociedade. Mais tarde foram promulgadas leis reduzindo as dívidas dos plebeus para com os patrícios e concedendo a igualdade de direitos civis com os patrícios. Aí os plebeus continuavam sendo plebeus, mas passavam a ter os mesmos direitos que os patrícios têm, que é o que diz, por exemplo, na sociedade brasileira. O poderoso, o dono do banco, ele tem menos direitos ou tem mais direitos do que uma pessoa comum? Não, tem os mesmos direitos. O seu voto vale tanto, por mais pobre que você seja, vale tanto quanto do homem mais poderoso, vale tanto quanto o voto do Setúbal, o dono do banco, um dos banqueiros mais poderosos do Brasil. Vale tanto quanto o dono do Itaú, por exemplo, né? Então, é um cidadão como qualquer outro. Você é um cidadão como qualquer outro, ok? Vamos lá. As conquistas militares, você vai ter as chamadas guerras púnicas, né? A guerra contra Cartago, chamada de guerras púnicas, foram 3 e duraram de 264 a 146. Nelas destacaram os grandes generais, o general Aníbal, que era cartaginês, né? E Cipião, africano romano, né? A destruição de Cartago abriu aos romanos o caminho para a conquista do Oriente e da Espanha. Então eles foram em direção ao território que a gente chama de Espanha. Todo esse texto lido até aqui, ele vai muito de encontro àquele filme, Gladiador. Se vocês puderem assistir, assistam. Tem muitas referências aqui do que eu estou falando
Tá lá. É claro que as referências, elas não são exatamente como estão no filme, tá? Por isso que eu tô falando, são referências. Aparece sobre Cartago lá, aparece sobre as corridas de bigas, aparece sobre as batalhas militares, aparece sobre o tribuno, como é que funcionava o Senado, as intrigas palacianas, a luta contra os germanos na fronteira, mostra o imperador Marco Aurélio, né, que era o imperador filósofo, mostra o cara que não era filho dele, mas ocupou o poder de um dos Césares logo depois, que foi o Cômodo, né, que é o Joaquim Phoenix que interpreta o Cômodos, né? O Russell Crowe, ele faz o papel do Máximos, né, daquele general que depois o Cômodos dá um jeito de tentar matar ele, ele vira um criminoso, né, é tornado criminoso, não fez nada de errado, mas ele é tornado criminoso pelo Cômodos, né, e aí ele se torna um escravo e se torna um gladiador, né, mas todo o rosto do Russell Crowe foi criado, toda aquela imagem criada dele é do imperador Adriano, tá? E não é o Adriano que jogou no Flamengo, não, é o imperador Adriano mesmo, que ele foi senador, foi general e ele era da Espanha, só que não existia a Espanha como país, entende? Toda aquela região era chamada de Gália, né? Ou Andaluzia, no caso da Espanha, era chamada de Andaluzia. Aliás, as terras do Máximo ficavam na Andaluzia, e ele tinha aqui no elmo, na armadura dele, tinha um desenho de 2 cavalos, não sei se vocês se lembram do filme, quem já assistiu o filme. E lá mostravam 2 cavalos, porque eram 2 cavalos andaluzes, né? Cavalos que assim, o cavalo era um ser quase que digamos assim, é um ser sagrado para o homem, principalmente nessa época. O cavalo tinha uma importância muito grande. E se fosse um cavalo veloz e forte, nossa, ele tinha um valor inestimável para quem o possuía. E era o caso dele, né? Tanto que ele colocou aqui na armadura dele os 2 cavalos, né? É a homenagem que ele fez aos animais. Então tá aqui. Ao terminar a luta entre patrícios e plebeus, os romanos já dominavam quase toda a Itália. Após dominar todos os povos da Península Itálica, os romanos passaram a disputar o mar Mediterrâneo com sua grande rival, que era Cartago. Cartago era uma antiga colônia fenícia fundada no norte da África no século IX a.C. e batalhas incríveis, e eles venceram Cartago com seu poderoso exército com o tempo, né? E aí as coisas mudam completamente para os romanos. Os romanos passam a ganhar territórios fora da Europa, né? No norte da África, na Ásia, né? no extremo norte da Europa, né? Onde hoje fica a Finlândia, né? A região ali